A paz do Senhor, igreja. É um privilégio para mim, uma bênção estar aqui com vocês. E se o Emerson não tivesse dito isso, o pastor não tivesse dito isso, eu iria dizer isso aqui. É muito parecido. E eu já me sinto em casa, né? A gente tem lá também a entrega do quilo, né? Então eu me senti lá no Bom Retiro. Na hora do louvor, gente, vou confessar uma coisa para vocês. Às vezes eu vou em algumas igrejas e tem um momento de louvor assim tão legal, e aí quando acaba aquele momento de louvor, eu ensaio aquela palma assim, eu vejo que ninguém bate palma na igreja, aí alguém fala, aqui não, né? Aí eu fico me contendo, e aí quando estava naquele momento de louvor tão gostoso, eu falei, tomara que bata palma, tomara que eles batam palma, porque eu estou doido para bater palma. E antes de acabar a música, todo mundo começou a bater palma, e gente, foi bem na hora que eu olhei, olha ali, quando o ventilador, ele pega essas florzinhas assim, eu falei, até as florzinhas estão adorando, olha lá, elas ficam tudo balançando junto com a igreja. Eu me senti em casa aqui, gente, tá um clima muito legal, um clima muito gostoso, uma bênção estar aqui, né? Faz tempo que a gente estava devendo a carta de transferência para o Emerson, né? Ele falou, pastor, preciso da minha carta de transferência. Eu fiquei enrolando, não, você vai voltar, né? Você vai vir para cá. Ele falou, não, pastor, estou lá, estou sendo bem cuidado, a igreja é uma bênção. E realmente está aqui, viu, Emerson? Vou entregar para você a sua carta. Se Deus tocar no meu coração, até no final, eu entrego a carta para você, tá bom? O Emerson é uma bênção, e eu estava dizendo para ele, é muito bom quando uma pessoa sai da igreja de cabeça erguida, pela porta da frente, veio conversar com a gente, pastor, estou indo para lá, e foi uma bênção. Depois, né, também foi um intermediário para a gente poder estar aqui também, né? Então, graças a Deus por isso. Quero agradecer ao pastor Tomé a confiança, né, de ceder o púlpito. Agora, uma responsabilidade grande, né? Depois do que ele falou aqui agora, né, tem irmão que vai ficar, eu quero só ver se que ele vai falar, porque disseram aí, então agora vamos ver como é que é, né? Então, gente, eu queria só compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Nesse compartilhar da palavra de Deus, nós vamos falar também a respeito da nossa igreja, de como, né, as coisas estão acontecendo lá, e vamos poder compartilhar junto, né, essa questão das células e de tudo que Deus tem feito ali, e tem sido uma bênção. A minha família não veio hoje comigo, né? Queria muito que eles viessem, né? Hoje eles não vieram comigo, mas vai aparecer ali, isso. Então tá lá, né? A minha esposa Andréia, né? E os meus filhos, né? O Cauê, o Samuel do meio ali e a Gabi, né? Então é a minha família, e Deus tem abençoado a gente tem servido a Deus ali no Bom Retiro há 13 anos, eu sou pastor lá há 13 anos, mas eu aceitei Jesus lá naquela igreja, né? Quando eu tinha 17 anos de idade, a igreja fica em frente a uma praça, e essa praça era muito movimentada, até isso eu vi quando eu cheguei aqui, numa rua bem movimentada, né, com bastante coisa, e aí eu andando nessa praça, um vazio imenso, resolvi entrar na igreja, e aí naquele dia o pastor fez um apelo, quem queria entregar sua vida para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. Aí ali a igreja me enviou para o seminário depois de um tempo, a igreja pediu a minha ordenação, lá eu conheci a Andréia, me casei com a Andréia, e a igreja depois me convidou para ser o pastor, quando ela ficou sem pastor, isso há 13 anos atrás. Então há 13 anos eu sou pastor lá, na Igreja Batista do Jardim Bom Retiro, em Sumaré. Tem um videozinho, né, de 1 minuto, que você vai conhecer um pouquinho do que é a nossa igreja.
Esse é um pequeno vídeo só que mostra um pouquinho, né? Já tem alguns anos também, né? Do que é a igreja do Bom Retiro, a igreja que a gente pastoreia, né? Ali. E no ano retrasado, a igreja desafiou a gente a escrever sobre discipulado, porque nós estávamos vivendo um tempo muito legal, falando sobre discipulado, sobre a importância do discipulado, né? E aí então, no ano passado, eu acho que o meu não está funcionando aí, você vai ter que me ajudar, viu, irmão? Isso, clica aí para mim, por favor. Então a igreja me desafiou, né, a escrever para a igreja sobre discipulado, porque nós fazemos lá 40 dias de jejum e oração, né, num determinado período do ano, e a gente sempre escolhe um assunto. E aí então eu falei, esse ano nós vamos falar sobre discipulado, então todos os cultos nós vamos pregar sobre discipulado, e eu vou escrever 42 lições sobre discipulado, que nesses 40 dias, né, 42 dias para começar no domingo e terminar no domingo, né, para ser 7 semanas, e aí então, 6 semanas, e aí então eu escrevi esse material, e aí a gente publicou, virou um livro, e a gente só tinha intenção de fazer isso com a igreja, mas depois outras igrejas começaram a se interessar para poder fazer também os 40 dias, para poder ler o material, para poder treinar a sua igreja sobre discipulado, e aí então nós escrevemos esse livro aí, 42 lições sobre discipulado. Esse livro, né, a primeira edição, que foram 1000 exemplares, acabou, né, não tinha mais. Algumas igrejas ligaram perguntando se a gente podia falar sobre discipulado lá, mas o livro já não tinha mais, né? Aí hoje, essa semana, né, não hoje, mas essa semana, quando eu estava separando, né, uma caixa de livros para trazer, não desse, porque esse já tinha acabado, aí eu descobri mais 4 que ainda tinha lá, né? Então tem só 4 livros desse aí, né, sobre discipulado. Mas o ano passado nós resolvemos fazer de novo os 40 dias de jejum e oração, mas dessa vez, clica aí para mim, irmão, o tema foi esse aí, uma jornada em busca da santidade. Falei, nós vamos passar 42 dias orando, jejuando, falando a respeito de santidade. Cada dia fala sobre um aspecto da santidade, são capítulos curtos e toda a igreja fez isso juntos. E aí é claro, né, quando a gente começa a falar sobre santidade, então pessoas começam a abandonar o pecado, outras, né, Deus começa a revelar e mostrar, e Deus começou a fazer uma obra, começou a fazer algo tremendo. Então foi um tempo especial para a igreja. Então eu tenho desses 2 livros aí, só 4, né, do discipulado, mas tenho do outro, também não tem muito não, né, eu trouxe uma caixa, deve ter uns 40 livros, mas tem desse outro aí, os 2 custam R$25, né, cada um custa R$25, cada um dos livros. Você pode depois no final do culto, né, adquirir. O pastor Tomé permitiu que eu os trouxesse aí para oferecer para a igreja. Para a gente foi uma grande bênção, espero que seja para vocês também, tá bom? Nós vamos para a mensagem da palavra de Deus, e eu queria falar com vocês hoje a respeito desse assunto aí, a igreja que prevalece, a igreja que prevalece. E eu quero falar sobre uma igreja que existia lá em Atos, mas que eu tenho certeza que continua existindo, que continua nos dias de hoje pujante, continua nos dias de hoje fazendo a vontade de Deus. E eu sei que essa é a igreja que Deus quer que seja toda a igreja local. Ele quer que as nossas igrejas sejam igrejas que prevalecem. Ele quer que essa igreja seja uma igreja que prevalece. Ele quer que a nossa igreja, e quando eu digo nossa, né, eu falo tanto do Bom Retiro quanto aqui, como o pastor disse, né, nós somos irmãos em Cristo, fazemos parte de um mesmo corpo, estamos apenas em locais diferentes, mas Deus quer que a nossa igreja seja uma igreja que prevalece, uma igreja que vai adiante, uma igreja que cresce, uma igreja que abençoa, uma igreja que salva pessoas, uma igreja que traz pessoas, uma igreja que cura o ferido, uma igreja que restaura aqueles que estão caídos. E nós vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 2, sobre essa igreja, e vamos ver que ela tem um monte de característica com as igrejas hoje, e que nós podemos ser, lá como a igreja de Atos, uma igreja que prevalece. Atos capítulo 2, nós vamos ler apenas os versículos 46 e 47, Atos capítulo 2, 46 e 47 são os 2 últimos versículos do capítulo 2 de Atos.
e esse texto é o texto que desde o versículo 37, né, vai falar sobre conversões na igreja, e a igreja como ela tinha comunhão, e aí termina nesses 2 versículos aqui, dando um retrato da igreja e dizendo assim, Atos 2, 46 e 47, diz assim: e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, ou dependendo da versão, com a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Senhor Deus, a Tua palavra foi aberta, Pai, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao coração da Tua igreja. Senhor, fala através de mim, apesar de mim, ó Pai. Fala por amor ao Teu povo, fala por amor à Tua igreja, para que seja igreja que prevalece, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que lá desde Atos 2, versículo 37, né, vai falar que muitas pessoas se converteram, milhares de pessoas se converteram numa pregação. Estava acontecendo um avivamento naquele lugar, estava acontecendo algo maravilhoso. E aí então o texto fala, olha, da multidão dos que creram, eles estavam todos unidos, ninguém considerava sua coisa alguma, tudo era comum, eles estavam juntos, eles participavam tanto no templo quanto nas casas, partiam o pão, eles tinham uma comunhão tremenda, era uma igreja que prevalecia. E nessa igreja que prevalecia, nós vemos 2 coisas interessantíssimas aqui no versículo 46 e 47. Primeiro, o versículo 46, né, o primeiro versículo que nós lemos, ele vai dizer aí que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Então, primeiro ele vai falar sobre como era importante para esse pessoal estar no templo. É claro que o templo lá no Novo Testamento, lá no livro de Atos, era ainda o templo que o judeu usava, e que depois, quando a igreja começou a se converter a Cristo, eles também começaram a participar, dessa adoração no templo. Eles iam até esse templo, né, para poder estarem juntos, para poder adorar a Deus juntos, e eles valorizavam isso, porque o texto diz que eles perseveravam unânimes, e unânime significa todo mundo, sem faltar ninguém. Eles perseveravam unânimes. Quem eram esses unânimes? Aquele que no texto, lá no começo do versículo, fala, olha, uma multidão se converteu, e essa multidão perseverava no templo. Eles iam até o templo, eles iam até o lugar onde era feita a adoração, eles valorizavam isso. Eles não achavam que o templo é coisa de religioso. Antigamente, os incrédulos diziam isso. Hoje em dia a gente vê cristãos falando isso. Gente que participou de culto, gente que ia na igreja. Por que você não tem ido? Não, eu tenho a minha comunhão com Deus, mas eu só não vou no templo, porque templo é coisa de religioso, tal, sabe? Deus, ele é muito maior do que a balela. Que negócio é esse? O texto diz que o pessoal que se converteu, que era uma igreja que prevalecia, eles participavam dos cultos, eles estavam unânimes no templo, eles estavam juntos para adorar a Deus, eles não ficavam faltando por qualquer motivo não. Que alegria quando eu ouvi o testemunho do irmão que falou, quando o pastor falou para mim, nós acabamos de voltar de um retiro de homens, eles ficaram lá sexta, sábado e voltamos hoje. Eu imaginei, todo mundo deve estar cansado. Eu falei, pastor, vou ter que contar piada, vou ter que fazer alguma coisa para o pessoal ficar acordado, então, porque deve estar todo mundo cansado. Mas aí você viu o irmão dizendo, olha, eu cheguei cansado em casa, mas eu chamei a minha esposa e falei, nós vamos para o culto, nós vamos para a igreja, e eu estou aqui, mesmo cansado, né? Então, isso é admirável, é admirável, né? Eu peço para vocês aí que foram para o retiro, quem foi para o retiro aí? Levanta a mão, você que ainda está acordado, isso, amém. Então não dorme não, em nome de Jesus, amém? Eu lembro, né, uma vez uma pessoa contou, né, falou assim, pastor, uma vez o pastor estava pregando, e aí um irmão dormiu, aí o pastor falou para o irmão que estava do lado, falou assim, ô irmão, acorda o irmão do lado aí que está dormindo. Aí o irmão falou assim, pastor, o senhor que fez ele dormir, acorda o senhor, né? Então eu espero não fazer vocês dormirem, eu sei que vocês estão cansados,
mas eu espero que vocês fiquem acordados. Esse povo gostava de estar no templo, eles participavam, todos eles, unânimes, todos eles não faltavam por qualquer motivo. A igreja que prevalece é uma igreja que valoriza a reunião da comunidade, é uma igreja que valoriza a adoração, é uma igreja que valoriza o culto, valoriza o momento em que nós estamos reunidos. A Bíblia diz, lá no livro de Hebreus 10:25, diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E o dia está em letra maiúscula, porque ele está falando da volta de Jesus, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Ele está dizendo, olha, não deixem de congregar. E quando o autor de Hebreus escreve, ele já dá uma indireta, você percebe aí? Ele fala assim, ó, não deixe de congregar como é costume de alguns, Eu fico imaginando que se fosse de repente o pastor Tomé aqui no meu lugar e falasse assim, gente, não para de vir na igreja não, como é costume de alguns, aí os alguns já iam falar, epa, está falando comigo, está querendo jogar indiretinha, mas eu não conheço, eu não sei quem vem e quem não vem. Então o autor de Hebreus está dizendo isso, ele está dizendo, não deixe de participar dos cultos como é costume de alguns. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, a igreja que prevalece começa a ter uma cultura na igreja de valorização do culto, onde as pessoas têm prazer em estar. E aí sabe o que acontece? Quando você tem prazer em estar em um lugar, você quer que mais gente venha, você quer convidar alguém, você tem que ir na igreja onde eu estou participando. Foi assim que o Hermes me chamou. Ele falou assim, do mesmo jeito que ele falou para o pastor, ele falou, pastor, você tem que conhecer o pastor Ney. Ele falou para mim, pastor Ney, você tem que ir lá na nossa igreja, você vai gostar, a igreja bem parecida com a igreja aqui, a igreja que está, uma igreja abençoada, a igreja que eu participei do culto, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Eu falei, amém. E quando a gente participa de um lugar onde a gente gosta, a gente quer que as pessoas vão, a gente começa a convidar pessoas, e a gente começa a admoestar, como está dizendo o texto, aqueles que não vêm, e a gente quer trazer essas pessoas. Esse mesmo versículo, numa outra versão, diz assim, ó, não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Uma última versão ainda, né, diz assim, sejamos criativos no amor. Olha só, quando ele diz assim, não deixemos de congregar como é costume de alguns, ao invés disso, admoestemos. A palavra admoestar significa exortar, significa corrigir, significa incentivar, significa motivar. Aí, essa versão trouxe esse texto dizendo, olha, sejamos criativos no encorajamento, ou seja, encoraja a pessoa como der para encorajar. Querido, você não está vindo por quê? Ah, é porque meu carro quebrou, então eu vou te dar carona. Que hora que eu passo lá na sua casa? Ah, eu não estou vindo porque eu estou cansado. Ô, irmão, mas assim você vai perder seu emprego. Mas por que perder o emprego? Falei, não, porque se amanhã você estiver cansado, você também não vai trabalhar, né? Não, mas trabalhar eu tenho que ir. Ah, trabalhar você tem que ir cansado. Mas para a igreja você não tem que ir cansado, não. Para a igreja você vai quando você quer, né? Não, vamos lá, você tem que ir do mesmo jeito, é preciso. Você sabe que é bom para você, é bom para a sua família. Como o pastor falou aqui, você está mostrando para os seus filhos, você está incentivando os seus filhos, você está ensinando alguma coisa para eles. Eu lembro que tinha um professor na faculdade que ele falou assim, uma vez um casal veio falar comigo, falou, pastor, meu filho não quer saber de igreja, ele está indo num shows de rock aí, e não quer saber da igreja. E aí eu falei para eles, vocês ensinaram isso para ele. Imagina, pastor, nunca gostamos desse tipo de música. Ele falou, era um casal, sabe, que um casal muito rico, eles gostavam de concertos. Para eles rock era o filho estava fazendo para poder atingir eles mesmo. E aí ele falou assim, mas vocês deixam para poder ir ver concerto em São Paulo, vai vir o maestro não sei quem. Vocês ensinaram para os seus filhos que é muito mais importante as coisas que a gente tem lá fora do que o culto. E agora ele só trocou o estilo de música, mas ele está fazendo a mesma coisa, eles estão nos vendo. A igreja que prevalece é uma igreja que valoriza a reunião no templo, é uma igreja que valoriza o culto no templo. Teve um pastor aqui de Campinas, né, que ele escreveu um artigo
que fala a respeito disso, né? E é muito criativo, né, o artigo que ele escreveu. E eu vou ler para vocês aqui rapidinho, né? Chama A Teologia do Boteco. Olha só, aprendendo com o pessoal do boteco. E aí ele diz assim: em Lucas 16, 1-9, Jesus conta a parábola do administrador infiel. Era um homem que roubava dos bens de seu patrão e foi descoberto. Ao ser descoberto, ele chama os devedores do seu patrão e cobra destes menos do que deveria, e assim ganha a simpatia deles, que poderiam apoiá-lo num futuro próximo. Então, no verso 8, Jesus elogia não a desonestidade, mas a astúcia desse administrador, ressaltando que podemos aprender algo com as atitudes dos incrédulos. Vejam bem, Jesus não aprova a desonestidade. E esse artigo não é uma apologia e nem julgamento a quem ingere bebidas alcoólicas ou quem frequenta o boteco. O objetivo dele é só traçar um curioso paralelo entre o pessoal que fica nos botecos e o pessoal que vai à igreja. Então, vamos lá. Quando está frio, o pessoal vai para o boteco tomar uma e esquentar. O pessoal da igreja fica embaixo das cobertas em casa. Quando está quente, o pessoal do boteco vai tomar uma para refrescar. O pessoal da igreja vai passar o fim de semana na praia. O pessoal do boteco sempre tem um dinheiro para tomar mais uma. O pessoal da igreja está sempre sem dinheiro para a cantina da igreja, o dízimo, o passeio com o pessoal e etc. O pessoal do boteco conversa bastante. O pessoal da igreja chega atrasado e sai adiantado do culto e nem cumprimenta ninguém. O pessoal do boteco vai lá todo dia e quando viaja de férias, acha um boteco para ir. O pessoal da igreja vem uma vez por semana e quando viaja, foge de ir à igreja, porque está de férias. O pessoal do boteco, quando o amigo ou o parente vai visitar, leva ele para o boteco e passa. O pessoal da igreja, quando tem visita, falta no culto. O pessoal do boteco não tem pressa de ir embora. O pessoal da igreja quer culto cada vez mais curtos. O pessoal do boteco trabalha durante o dia e encerra o expediente no bar. O pessoal da igreja falta no culto porque teve que trabalhar. O pessoal do boteco, quando tem problema em casa, no serviço, de dinheiro, de saúde ou o que for, vai para o bar para esquecer. O pessoal da igreja, quando tem os mesmos problemas, falta nos cultos, porque afinal tem mais o que fazer. O namoro, os amigos, o trabalho, os estudos, o jogo de futebol, a família, ter que limpar a casa, lavar o carro, visitar parente, ir em festa de aniversário, descansar, não tira o pessoal do boteco, mas tira o pessoal da igreja. O pessoal do boteco trabalha duro a semana toda e vai para o boteco. O pessoal da igreja trabalha duro a semana toda e falta na igreja. E o pior de tudo, o pessoal do boteco não frequenta a igreja, mas tem gente da igreja que às vezes vai no boteco. Olha só, gente. A gente deveria valorizar muito mais o culto do que as pessoas lá fora valorizam as coisas que elas fazem. Sabe, eu lembro de uma vez que eu fui na casa de uns parentes, né, tios da minha esposa, e que moram lá na Baixada, perto da praia. Então a gente falou, vamos lá na casa deles, a gente fica lá com eles um tempo e depois a gente vai para a praia. E aí a gente chegou na casa deles, era por volta de 6h30, né, quase 7 horas da noite. E aí a gente chegou lá, eles falaram, que bom que vocês chegaram, olha que bênção, que bom ter vocês aqui, que legal. Eles são católicos. E eles disseram, olha, muito legal que vocês vieram, ó, a geladeira está aqui, pode abrir a geladeira, pode comer, pode pegar o que vocês quiserem. Nós estamos indo para a missa, porque vai começar agora às 7 horas. Assim que a gente voltar, a gente está à disposição de vocês, mas pode ficar à vontade. Tudo bem, eles foram para a missa. Quando eles saíram, a Andréia perguntou para mim, quantas pessoas será da nossa igreja que faria isso com algum parente que chegasse em casa? Que diria, olha, eu estou indo para o culto, você quer ir com a gente? Quer participar? Se não quiser, olha, eu não posso faltar, é um lugar tão importante, é um lugar tão bom para a gente participar, e a gente precisa estar. A igreja que prevalece, lá em Atos 2,46, diz que essa igreja era uma igreja que valorizava isso, valorizava o culto, não faltava por qualquer motivo. Então,
nós precisamos fazer isso, né? Tem um pastor, né? Tem um site na internet que mostrou isso aí, Pastor Cria Igreja, que só existe na internet, e cada vez está surgindo mais, sabe? É interessante como um ministério, como alguma coisa para alcançar de repente quem não participa, mas não é o ideal de Deus para a igreja. O ideal de Deus para a igreja é contato físico, é contato, é abraçar um ao outro, é conhecer um ao outro, é a gente se amar, porque o ideal que Deus tinha para a igreja é aquilo que vai aparecer ali no versículo. Diz assim: minha oração por todos eles é que eles sejam de um coração, pensamento tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Jesus queria que a gente fosse tão unido quanto ele, Jesus, é unido com o Pai. E isso só dá para acontecer num contexto em que a gente se veja, em que a gente se abrace, em que a gente tenha comunhão uns com os outros, em que a gente valorize isso. Portanto, o que é que a gente tem que fazer? O que é que você precisa fazer? Primeiro, priorize os cultos, ou seja, priorizar significa o culto é prioridade para mim. Uma igreja que prevalece é uma igreja que dá prioridade para os cultos e diz: olha, nós não vamos faltar por qualquer motivo não. Sabe, no final de semana passado, eu fui num churrasco lá na casa de membros da igreja, e aí uma das pessoas estava feliz porque falou: pastor, meu irmão está vindo à igreja, está firme lá na célula, e faz 6 meses que ele está vindo à igreja. Aí o irmão dele falou assim para mim: pastor, faz 6 meses que eu estou indo à igreja, eu nunca faltei em nenhuma reunião, nunca faltei em nenhum culto da igreja nesses 6 meses, eu não vejo a hora de chegar para eu poder estar lá. E aí eu pensei: que alegria, nós estamos criando uma cultura onde as pessoas querem estar lá, e as pessoas veem isso uns nos outros, e isso vai fazendo com que eles queiram alcançar novas pessoas, mas para isso a gente tem que priorizar o culto, ou seja, priorizar é dizer: isso é uma prioridade para mim. Eu não marco reunião de domingo à noite, eu não marco nada aos domingos. Às vezes eu estou lá no culto e eu vejo algum líder lá fora conversando com outra pessoa, e depois eu vou lá e falo: o que aconteceu, queridão? Ele fala: não, pastor, tinha que conversar com essa pessoa aqui, não estava encontrando tempo. Eu falei: não, o horário do culto não é horário de você conversar, o culto é para você adorar a Deus, o culto é para você ouvir, o culto é para você estar em comunhão, o culto é um lugar onde a gente vem para receber as estratégias, para sair para guerrear durante a semana. Então não é o lugar, eu quero você aqui cultuando a Deus com os demais. Se os seus liderados veem você fazendo isso, eles vão achar que pode, vai todo mundo querer começar a marcar reunião agora. Então não faz isso não, queridão. Agora é o horário de você cultuar a Deus. Priorize os cultos. Outra coisa, valorize os cultos. Sabe como você valoriza? Você dá valor quando você mostra, por exemplo, lá na sua casa, lá na sua célula, para os seus amigos, o quão valioso é o culto. Quando alguém fala para você: ó, estamos pensando em fazer um churrascão no domingo aí, vamos lá, você topa? Você fala: ih, meu, que horas? Tá hora, nessa hora para mim não dá. Por quê? Porque essa hora aí eu tô no culto, e essa hora aí eu não troco por nada. Ah, mas ninguém vai nem saber. Não, eu sei que não vai, a igreja nossa é grande lá, tem um monte de gente. Você acha que pode parecer que não, pode até parecer que eu fique anônimo, mas eu quero ir, eu desejo ir, eu anseio por ir, eu não troco isso. Eu não troco a reunião onde eu vou adorar a Deus com os meus irmãos por qualquer outro motivo. Eu valorizo os cultos. Então valorize os cultos, né? Incentive outros. O autor está dizendo: admoeste aqueles que estão faltando. Você consegue lembrar de pessoas que participavam da igreja com vocês e hoje não participam? Você consegue lembrar de uma pessoa? Você consegue lembrar de um jovem? Gente, eu vi a quantidade de jovens aqui, coisa linda, né? Um monte de jovens, foi de uma parede na outra com a quantidade de jovens. Glória a Deus por isso. Pessoas que estão aqui na igreja, pessoas jovens que estão aqui adorando a Deus. Você consegue lembrar de jovens, consegue lembrar de algum homem, de alguma mulher que, olha, infelizmente não está aqui, ou não é porque ele se afastou, desviou da fé, não, só hoje ele não veio. Não, só foi hoje, pastor, amém. Olha, esse é o único momento do culto em que o pastor vai permitir uma coisa dessa. O pastor fica falando, eu fico falando sempre lá: agora não é hora de você olhar o WhatsApp, agora é hora de você prestar atenção. Mas agora eu vou falar para você fazer isso: pega o seu WhatsApp e manda uma mensaginha rapidinho para ele, fala assim: olha, eu estava aqui, lembrei de você agora, lembrei de você nesse momento, ó, que Deus abençoe a sua vida, né? Então, você quer mandar um áudio aí para ser mais rápido? Manda um áudio, falou: estou aqui na igreja, lembrei de você. Mas seja carinhoso, não vai: ei, pecador, miserável, hein? Faltou hoje, era para você estar aqui, viu? A palavra é para você. Não faz isso não. Fala para ele com carinho, fala para ele aí, manda uma mensagem. Ou então,
isso aí eu vou demorar. Então lembra dele, depois você manda. Se você não conseguir, lembra dele e depois você vai mandar. Mas tem uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês. A igreja que prevalece é uma igreja que estava no templo, mas a igreja que prevalece é uma igreja que também estava nas casas. É uma igreja que valoriza a reunião nas casas. Gente, olha só, o texto de Atos 2, como eu disse, começa lá no versículo 37, diz o seguinte, que as pessoas ouviram a mensagem, né? Vou começar do 41, diz assim: desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. O texto está dizendo que 3.000 pessoas se converteram. Olha que bênção. Aí, o restante do texto vai falar dessas 3.000 pessoas. Olha só, versículo 42, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles é quem? De quem que está falando esse eles? Dos 3.000. Os 3.000 que se converteram, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. 43, em cada um havia temor. Cada um quem? De quem que ele está falando? Dos 3.000. Em cada um deles havia temor. Versículo 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. De quem que ele está falando? Quem é esse todos aqui? Os 3.000. Todos eles tinham tudo em comum. Todos esses que se converteram. 45, vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Todos eles faziam isso. Quem fazia isso? Os 3.000. E aí vem o versículo que a gente leu, 46. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo. Quem que perseverava no templo? Os 3.000. E aí diz o seguinte: e partindo o pão em casa. Partindo o pão em casa. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor, quando a igreja fala da casa, está falando de um culto no lar. Não sei se aqui tinha, lá no Bom Retiro tinha antigamente o culto no lar. A igreja tinha 30 pessoas, 30 membros. Era uma igreja bem menor. Aí o que fazia? A gente chegava no domingo à noite e falava assim: o culto no lar dessa semana vai ser na casa do Emerson, tá bom, pessoal? Todo mundo lá na casa do Emerson, amém. Amém. Aí das 20 pessoas que tinha na igreja, metade faltava, 10 pessoas estavam lá, fizemos o culto no lar. Aí ele falava: não, era um culto no lar, não era uma célula. Aí eu mostrei esse texto para ela aqui e falei assim: irmã, que casa era essa que cabia essas 3.000 pessoas? Que casa era essa que cabia 3.000 pessoas numa casa? Já pensou hoje, se a gente chegasse e falasse isso aqui na igreja? Gente, culto no lar dessa semana na casa do Hermes, todo mundo lá, tá bom? E ele falou que vai fazer um churrasquinho com picanha lá para todo mundo lá na casa dele. Não cabe todo mundo. Imagina 3.000 pessoas. Não dá, não era uma casa só, não podia ser uma casa só, mas o texto diz que essa igreja que prevalecia, que eles estavam juntos no templo, mas que eles também partiam o pão em casa, que eles se reuniam também nas suas casas. É claro que eles estavam falando de várias casas, de muitas casas onde eles se reuniam. E a Bíblia está repleta de textos que falam a respeito disso, né? O 2,41 foi o que a gente já leu, pode colocar o próximo, e o 46, já passei por esses textos aí com vocês. Colossenses 4,15 diz: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Olha só, o apóstolo Paulo escreve para os Colossenses e diz assim: ó, saúdem os irmãos que estão lá em Laodiceia, e saúdem também Ninfa, falando de uma pessoa, era o nome dela. Saúdem Ninfa, e saúdem também a igreja que se reúne na casa dela. Uma igreja se reunia na casa dela. Provavelmente essa pessoa era uma anfitriã de célula, era uma pessoa que recebia uma célula, que recebia um grupo de irmãos na casa dela. Um outro texto, lá em Filemão 1,2 diz: a irmã Áfia, a Arquipo. A Bíblia é uma fonte inesgotável de nomes. Se você está grávida, né? Olha aí, ó, nomes para bebês. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Uma igreja que se reunia com eles em casa. Ele está falando da mesma coisa que acontecia lá em Atos 2,46. Eles perseveravam unânimes no templo, mas eles também partiam o pão nas suas casas. Eles também estavam juntos nas suas casas. Pode passar aí o próximo. O que as reuniões nas casas proporcionam? Por que é tão importante a gente entender que as células
não é uma invenção nova. Ah, mas esse pastor chegou agora aqui querendo inventar esse negócio de célula. Isso está lá nos textos lá de Atos 2, está lá em Colossenses, está lá em Filemão. Tinha pessoas que se reuniam na casa de pessoas. Gente, quando nós começamos a participar, quando a nossa igreja começou a fazer células, ou começou a participar em grupos menores de pessoas, a nossa igreja mudou. A nossa igreja começou a ser diferente, e não tinha como não ser, porque eu creio que é a estratégia de Deus para a igreja, para que a gente mantenha a comunhão, para que a gente continue amando uns aos outros, para que a gente continue tendo unidade. O que as reuniões nas casas proporcionam? Primeiro, elas proporcionam cultos mais cheios. Nós temos um templo lá, o Bom Retiro. Quando eu assumi a igreja do Bom Retiro, há 13 anos atrás, né, é o mesmo templo, um templo para 500 pessoas. Só que nós tínhamos lá 100 pessoas aproximadamente. Então, todo culto a gente tinha aquele ar de igreja vazia, sabe? Porque tinha 100 pessoas, mas o templo é para 500, então aquele monte de lugar vazio. E aí a gente fazia, né, os cultos, e eu falava: Deus, nós queremos que muita gente adore o teu nome. A Bíblia fala que Deus é glorificado quando todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é o Senhor. É para a glória de Deus Pai. Então nós queremos glorificar o teu nome. A gente quer ganhar mais pessoas para Jesus, a gente quer ver esse templo cheio. Até que nós começamos a nos reunir em células. Começamos a treinar pessoas, começamos a nos reunir em células, treinamos líderes. Esses líderes começaram a multiplicar a célula, e nós vimos aquele templo encher de tal maneira que nós começamos a ter um problema. Não dá mais para a gente fazer um culto só. Não dá mais para a gente fazer um culto só. E aí nós começamos a fazer 2 cultos, um às 17 e um às 19. E aí nós continuamos a multiplicar células. E aí sabe o que aconteceu? O das 17 ficou tão cheio que nós tivemos que remanejar os horários, porque não estava dando. Há menos de um mês, nós começamos a ter cultos às 10h15 da manhã e às 17. Então nós temos culto às 10h15 e às 17. E os cultos estão cheios. No começo, né, então, no primeiro domingo, nós tivemos que fechar uma coluna. No segundo domingo, os irmãos já falaram: pastor, nós vamos ter que liberar essa coluna, porque não vai dar espaço para todo mundo. Nós começamos a repensar o lugar onde nós estamos reunidos, porque não cabe mais a nossa igreja ali. E isso aconteceu por causa das células, porque a gente tem comunhão uns com os outros, e as pessoas querem ter comunhão. Sabe, houve um tempo em que o que a gente conhecia do outro irmão era a nuca, porque a gente senta um atrás do outro, e aí quando acaba o culto a gente vai embora, então a gente não conhece. A gente estava no mercado na fila, a gente falava: eu conheço aquela nuca ali, eu acho que é o irmão que vai na igreja comigo. Você não vai em tal igreja? Eu falava: vou, eu lembro dessa nuca aí. Porque a gente conhecia só isso do irmão. Mas na célula a gente senta em volta, a gente senta em círculo, e a gente olha para a cara um do outro, a gente olha para a face, a gente compartilha pedidos de oração. É uma bênção, e todo mundo quer participar disso. O evangelismo é dinâmico. Você não sabe quem é que ganhou uma pessoa para Jesus na célula. Por quê? A pessoa convidou para a célula, um conversou, o outro deu um estudo, o outro começou a se reunir, um convidou para ir para o culto, e ele começou a se envolver com aquela célula, até que ele aceita Jesus. Quando você pergunta: quem foi que ganhou você para Jesus? Ele fala: eu sei lá, eu comecei a participar da célula, e um fez uma coisa, o outro fez outra. Eu digo lá no Bom Retiro que quando a gente evangeliza sozinho, é como se a gente pescasse com vara. Mas quando a gente se reúne em célula e fala: vamos ganhar os nossos amigos para Cristo, é como se a gente pescasse com rede. É como se todo mundo pegasse a rede e dissesse: nós vamos trazer mais pessoas para Jesus. O evangelismo se torna dinâmico. As células proporcionam um louvor descentralizado. Eu tenho que supervisionar as células e passar de uma célula para outra, né, vendo como é que está. E gente, eu descobri que tem um tanto de gente que sabe tocar e que canta tão bem, e que eu não sabia disso. Mas que, sabe, via uma equipe de louvor ali, e nem todo mundo toca na equipe de louvor, né? Não dá para colocar todo mundo, não tem às vezes espaço para todo mundo. Mas nas células as pessoas podem. Na célula, quem quer ficar responsável pelo louvor? E um fica, e o outro toca, e o outro canta. E a gente tem todas as células adorando a Deus, e uma igreja mais adoradora. As células proporcionam uma unidade de propósito. Deixa eu contar uma experiência a respeito desse assunto, né? Quando está todo mundo envolvido numa mesma direção, fazendo uma mesma coisa.
Nós tínhamos lá uma festa, que quando eu comecei a pastorear a igreja, eu falei, nós vamos fazer uma festa missionária, vai chamar Festa das Nações, e nós vamos então fazer barracas com comidas, e todo o dinheiro nós vamos entregar para missões. E gente, era a fase mais difícil do ano para mim, porque eu ficava numa correria tão louca, eu ia lá e falava assim, você pode fazer pudim para a festa? Posso. Ia lá no outro, você pode fazer um bolo de milho? Posso. Você pode fazer tal coisa? Posso. E aí depois eu voltava, como é que está o seu? Não, tá tudo certo. E o seu? Tal, já conseguiu a barraca? E era uma correria louca. Aí o que a gente fez? Eu lembro na primeira festa, na igreja, no templo, nós colocamos as barracas. E aí as pessoas trouxeram as coisas, e eu cansado. E aí os irmãos vieram, só os membros da igreja vieram, e eles iam nas barracas, quanto está o bolo de milho? Está tanto, e aí ele comprava, quanto está o pudim? Aí eu olhava aquilo, e eu falava assim, gente, a gente é muito doido mesmo, a gente compra os ingredientes, a gente faz o bolo, a gente vende o bolo, a gente mesmo compra o bolo, e a gente mesmo come o bolo. Por que a gente não pega logo esse dinheiro todo e dá, e não precisa fazer tudo isso? Aí eu falei assim, a gente tem que mudar esse negócio. Eu falei, a gente tem que vender tudo isso aqui para as pessoas lá fora, né? A gente tem que fazer isso. Mas eu falei, como é que a gente vai fazer isso? Até que a gente começou a se reunir em células. E quando nós completamos 10 células, eu falei para o pessoal, é o seguinte, nós vamos mudar. A nossa Festa das Nações vai funcionar assim. Cada célula vai ficar responsável por uma barraca. Tudo bem? Tudo bem, os líderes falaram, eu falei para os líderes, para a gente não repetir, vamos definir agora, o que cada um vai fazer. Aí um falou, nós vamos fazer isso, nós isso, a gente isso, beleza, tudo certo então? Tudo certo, então vamos começar. Beleza. Aí, passou alguns dias, aí eu falei para André, André, eu tenho que passar vendo se está tudo certo, como é que está, quem que vai fazer o quê. Ele falou, mas você já fez isso. Eu falei, é mesmo, né, eu já fiz isso. Então eu vou ligar para o líder para ver se está tudo certo. Viu, como é que está aí sua célula? Não, pastor, o pessoal está empolgado, já dividimos aqui as tarefas, já vimos quem é que vai trazer a barraca, está tudo certo. Aí o outro, não, pastor, está tudo certo. Aí um outro, pastor, está tudo tranquilo. Aí eu, tá bom, está tudo tranquilo. Aí foi chegando o dia da festa, eu falei, tem alguma coisa errada, eu estou muito sossegado, não estou fazendo nada, tem alguma coisa errada, vai dar alguma coisa errada. Aí eu falei, não, o pessoal está fazendo. Aí o pessoal, como é que está, gente? Está tudo bem. No dia da festa, ou uma semana antes da festa, alguém veio e falou, pastor, estava conversando com os outros líderes, e eles falaram do tamanho da barraca e tudo que eles trouxeram, não vai dar para a gente fazer aqui dentro não, a gente vai ter que fazer lá fora. Eu falei, amém, se a gente quer vender para as pessoas lá fora, é melhor fazer lá fora mesmo. Então eu vou tentar fechar a rua. Fui lá na prefeitura, fechamos a rua na frente da igreja, e aí a primeira festa com as células vai ser lá fora. Eu não fiz quase nada. No dia eu cheguei lá e as barracas estavam todas montadas, todo mundo vendendo e o pessoal da comunidade comprando. Foi a maior arrecadação que a gente teve em missões. Aí o que aconteceu? Nós multiplicamos células. A festa seguinte ia ter 15 barracas. E a outra festa ia aumentar o número. O pessoal da comunidade começou a perguntar, quando é que vai ter aquela festa? Gente, para encurtar essa história, a festa que teve que mudar de nome, porque antigamente lá em Sumaré tinha uma festa com esse nome, então ela passou a ser chamada Festa do Outono. A Festa do Outono entrou no calendário da cidade, e agora milhares de pessoas participam, né? Fecha a rua, o Emerson sabe disso, a praça toda, a comunidade vem para poder participar da festa de outono da igreja. Tudo porque todo mundo começou a trabalhar, cria uma unidade de propósito. Sabe o que acontece? A gente tem uma liderança expandida. Hoje a gente estava conversando sobre isso. A quantidade de pessoas que estavam sentadas há anos no banco da igreja e eram líderes excepcionais, eu não sabia. Quando nós começamos a fazer células, eles começaram a liderar células, multiplicaram. Tem um deles, a gente estava conversando sobre isso ali hoje, o Paulo, né, que discipulava o Emerson, que era um engenheiro, estava lá sentado na igreja há anos, começou a multiplicar células e mais células, começou a se tornar um supervisor. A rede dele tem mais de 250 pessoas, só a rede dele, e ele estava lá sentado. Nós começamos a ter uma liderança expandida, desafiar pessoas, mais gente trabalhando, e a gente quer isso, e eu sei que o reino de Deus quer isso. A gente começa a ter amor pelas almas, amor pelas pessoas, amor pelos perdidos. Todas as células
mandam relatórios lá para mim todo final de semana com a quantidade de visitantes que teve cada célula. Eu não fico pegando no pé do pessoal, gente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eles sabem, eles querem ganhar os amigos, eles querem trazer as pessoas, eles passam a ter amor pelas pessoas. Sabe, o serviço é multiplicado, isso é muito legal. Vocês tiveram aqui hoje, né, a entrega, aqui chama Quilo do Amor, também lá chama Quilo do Amor, né? E aí lá a gente tinha, antes da célula, um momento na hora dos dízimos, que a pessoa podia trazer o quilo. E aí a pessoa com 100 membros, sabe quantos quilos a gente arrecadar por mês? Não era por culto não, por mês. 40 quilos de alimento. 40 quilos de alimento só. Às vezes eu fazia uma reunião de pastores lá na igreja, pronto, acabava o que a gente arrecadou no mês, porque era pouco alimento. Uma família que vinha pedir, pronto, acabou o que tinha no mês. Aí eu falei para a igreja, gente, a festa das nações deu certo. Então nós vamos fazer isso também com o Quilo do Amor. Vamos fazer o seguinte, a partir de agora, nós vamos ter um padrão de cesta, eu vou mandar para os líderes e nós vamos arrecadar na célula. Toda reunião de célula nós vamos, aí ó, está faltando tal coisa, e aí um vai doando, outro vai doando. Em um mês a célula vai tentar conseguir montar uma cesta básica. Tá bom? A gente só tinha poucas células ainda, vai montar uma cesta básica. E eu falei para o pessoal, gente, acredite no que eu estou dizendo. Um dia nós vamos distribuir toneladas de alimento para ajudar a nossa comunidade. Aí eu terminei de falar e eu ouvi o grilo cantando. Cric, cric, ninguém falou nada. Falei, gente, vocês não acreditam nisso não? É verdade, um dia nós vamos distribuir toneladas de alimento aqui na igreja. Aqui. Aí alguns falaram, amém, amém, pastor, amém. Né? E eu notei que entre esses 3 amém, um era da minha esposa. Né? Aí eu falei, vocês não estão acreditando, mas vai acontecer. Aí nós passamos para os líderes de célula. Vamos arrecadar uma cesta básica e nós vamos ter o dia da entrega do Quilo do Amor, vai ser no primeiro domingo do mês. Aí nós combinamos, primeiro domingo do mês, primeiro mês que ia acontecer isso. Gente, no primeiro mês que as células começaram a arrecadar alimento, nós mudamos de 40 para 400 quilos de alimento. Aí sabe o que aconteceu? A célula começou a multiplicar, 500, 600, 700, 800, até que nós atingimos 1 tonelada de alimentos. Quando nós atingimos 1 tonelada de alimento, eu não falei para vocês que um dia a gente ia distribuir toneladas de alimento? E foi só a do mês, agora a gente já sabe que a gente consegue 1 tonelada por mês. Nós vamos distribuir 1 tonelada por mês de alimento aqui nessa cidade. Aí eu fui lá na prefeitura e falei, eu sou pastor da igreja do Bom Retiro e eu queria falar com vocês. Aí a mulher falou assim, onde é, pastor? Pegou a caneta que precisa. O que é que vocês querem? Eu falei, não, a gente não precisa de nada, a gente não quer nada, a gente veio oferecer. Aí ela falou, vocês vieram oferecer? Porque geralmente o pastor vem aqui para pedir. Eu falei, não, a gente veio para oferecer. A gente quer doar alimento para vocês, porque eu sei que a prefeitura tem aí na assistência social famílias carentes que precisam, não tem? Falou, temos bastante. Falei, então, a gente quer doar 300, 400 quilos de alimento, porque o restante a gente distribui lá na nossa comunidade, a igreja mesmo. Pastor, isso vai ser uma bênção, nós podemos todo mês ir lá para pegar 300, 400 quilos de alimento? Pode. E aí nós começamos a distribuir alimento para a prefeitura. A prefeitura convidou a gente para poder ir lá numa sessão solene, porque eles queriam homenagear a igreja pelo trabalho social que ela está fazendo na cidade. No mês passado, antes de sair de férias, aliás, no primeiro dia de férias, a assistente social me ligou, pastor, nós tivemos uma enchente na cidade de Sumaré, e nós temos centenas de pessoas desabrigadas. Eu queria saber se o pastor tem, além das cestas que o pastor dá para a gente, mais algumas cestas básicas para a gente alimentar essas pessoas. Elas estão todas numa escola, e a gente vai mandar alguém lá fazer comida para elas, mas a gente tem que arrumar essa comida agora. Falei, vem para cá e pega a comida aqui. Aí quando ela falou assim, tá bom, muito obrigado, eu estou mandando o pessoal. Sabe quando a pessoa para de falar com você e não desliga o telefone? E aí eu ouvi ela falando para alguma outra pessoa, esse pastor aqui é pastor de uma igreja que sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente recorre a essa igreja. Sumaré tem mais de 300 mil habitantes, eu não sei quantas igrejas evangélicas tem lá. E eu fiquei pensando, eles agora têm uma referência. Eles têm uma referência, eles correm aqui para poder dizer, nós precisamos da ajuda de vocês. Sabe por quê? Porque quando todo mundo trabalha pouco.
Nós distribuímos toneladas de alimento, e isso graças às células e às pessoas simples. O Emerson era de lá, ele sabe disso. Nós não somos uma igreja de bairro nobre, é uma igreja de periferia, uma igreja de pessoas simples, mas cada uma delas leva o seu quilo lá na célula, e a gente consegue alimentar uma multidão de pessoas. O que não dá para fazer se a gente não tem grupos de pessoas reunidos em células. Então, as células proporcionam todas essas coisas. As células proporcionam tudo isso. E a gente, engajado e sendo uma igreja que prevalece tanto no templo quanto na célula, nós vamos conseguir fazer isso. E nós vamos conseguir então todas essas coisas. Então o que é que nós temos que fazer? Primeiro, participe de uma célula. Se você ainda não participa de uma célula, participe de uma célula. Se você está visitando e não sabe que negócio é esse, pergunta para alguém que participa de célula. Quem aqui participa de uma célula? Todo mundo participa de célula aqui. Glória a Deus, né? Amém. A grande maioria da igreja participa de célula. Se você ainda não participa, participe. Sabe por quê? Porque a força da igreja, quando nós nos reunimos em célula, a comunhão da igreja, tudo isso, ela é valorizada quando você participa de uma célula. Segundo, priorize e valorize a célula. A célula é tão importante quanto o culto. A célula é tão importante quanto o culto. De que dia que acontecem as células aqui, pastor? Quinta e sexta. Quinta e sexta, dias excelentes. Lá a gente começou de sexta-feira, né? Lá era sexta-feira. E aí uma das células pediu para mudar para quarta, e aí eu deixei mudar para quarta. Aí uma outra falou, eu também posso, já que ele mudou. Eu falei, pode, se eu permitir que uma mudasse, vocês podem também. Aí todas mudaram para quarta, né? Então a gente não pediu para ser de quarta, né? A gente fazia de sexta, mas aí a gente viu que todo mundo queria fazer na quarta, então lá a gente mudou para quarta-feira, né? Mas quarta-feira então é dia de compromisso, quarta-feira é dia de célula. Quarta-feira é dia em que nós nos reunimos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, para ter aquela unidade, para ter aquele contato, para ser abençoado na nossa célula. Então valorize e priorize o dia de célula e incentive outros a participar. Querido, você conhece pessoas que ainda não participam, sabe? Eu sei, eu respeito isso, né? Quando eu cheguei na igreja, não tinha células. E eu tinha um preconceito muito grande pelo que eu tinha ouvido falar sobre células. Eu lembro que eu era seminarista e eu fiz uma mensagem falando contra a célula. Até que eu comecei a conhecer a célula e eu não mudei a minha teologia. Eu não mudei as coisas que eu acredito em relação à Bíblia. Nós só mudamos a maneira de nos reunir e começamos a olhar para a palavra e dizer, olha, eles se reuniam no templo e nas casas e nós vamos fazer isso também. Então, se você conhece pessoas que ainda não participam, convide essas pessoas e eu queria que você abrisse o seu coração para isso. Olha, eu vou participar, o que é que podem fazer? O que é que eles vão fazer de tão grave com a sua fé se você participar de uma reunião? Participa, né? Então participe de uma célula, incentive outros a participar e deixe Deus usá-lo na célula. Nós vivemos incentivando pessoas a abrirem as suas casas para poder receber uma célula, a se tornarem líderes de célula, a se tornarem secretários da célula, a se tornarem pessoas que dirigem o louvor da célula. Deixa Deus usar você na célula, né? O que é que numa igreja em célula todo mundo tem trabalho para fazer, né? Quando alguma pessoa passava por mim antes, né, no modelo antigo, e falava, pastor, eu quero trabalhar na igreja, o que eu faço? Eu falo, sei lá, já está tudo preenchido, espera alguém morrer, não sei, né? Tem que agora aguardar, né, a próxima assembleia para a gente poder decidir. Agora uma pessoa diz, pastor, eu quero trabalhar, o que eu faço? Você já participa de uma célula? Eu já. Então pergunta para o seu líder, ele vai falar para você abrir sua casa, ele vai perguntar se você quer ser líder, ele vai perguntar se você quer ser secretário de célula, se você quer discipular alguém, se você quer dar estudo para um novo que está chegando. Tem um monte de trabalho para fazer, tem um monte de coisa para fazer. Então deixa Deus usar você na célula. Você já participa há algum tempo? Pergunta para o seu líder, o que eu posso fazer? Onde Deus pode me usar aqui? Onde é que Deus vai me usar aqui? E por último, queridos, para a gente encerrar, a igreja que prevalece é uma igreja que tem valores. Aqui no final desse texto, no versículo 47, fala de algumas coisas muito importantes aqui. Uma delas é a alegria. Olha só, o versículo 47 diz que, o versículo final do versículo 46, que eles partiam o pão em casa e comiam com alegria. Alegria.
Sabe, esse texto me deixa muito feliz pelo seguinte: quando eu li esse texto, eu pensava numa coisa formal. Partiam o pão em suas casas. Eu pensava que assim, alguém estava fazendo a ceia do Senhor na casa dele, né? Então não, nós vamos comer na nossa casa. Vamos cantar agora o hino 386 e você pode vir aqui na sala da minha casa, pegar o pão, o cálice, que era um negócio todo formal. Mas sabe o que o texto diz aqui? Que eles participavam das refeições com alegria. Sabe o que é participar de refeição com alegria? É aquele churrasco que você faz, que você convida os seus amigos, que você coloca lá um louvorzão, que vocês ficam conversando, batendo papo, e que vocês dão risada juntos, e que vocês comem, e vocês se divertem, e vocês conversam, e um momento, sabe, descontraído, com alegria, é o que o texto está dizendo. Não tem outra maneira de interpretar a alegria. Eles estavam alegres, eles estavam se divertindo, eles estavam participando das refeições. Então, não é gostoso isso? Saber que você pode, a Bíblia fala, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não é gostoso você saber que você pode fazer um churrascão na sua casa para glorificar o nome do Senhor? Oh, glória a Deus, aleluia, né? Não é gostoso você saber que você pode fazer uma festa para poder agradar o coração de Deus? E Jesus participava de um monte de festa. E os fariseus ficavam doidos da vida. Olha lá, está participando de festa lá com publicano e pecador. E Jesus gostava de participar de festa. Jesus gostava. E como é que Jesus era conhecido? Vocês lembram disso? Era conhecido como comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Quando alguém fala para mim, pastor, o senhor come? Eu falo, eu sou discípulo de Jesus. Jesus era conhecido como comilão, né? Então ele comia, mas não era um comer, não estou aqui dando brecha para você exagerar não, e se aproveitar não. Mas é que Jesus, ele aproveitava esses momentos de alegria e de comunhão. E sabe, numa igreja em célula, isso é cada vez mais frequente, né? A gente faz lá a festa do amigo, todas as células têm que fazer a festa na mesma semana. E aí o pessoal enfeita, um faz festa do cachorro quente, o outro faz festa caipira, o outro faz festa mexicana, o outro faz não sei o quê. E é um monte de festa, e eu falo, isso glorifica a Deus. Seu amigo está indo lá, está louvando, está aprendendo da Bíblia. Uma igreja precisa ter alegria como um valor. Eu não sei quem foi que inventou que igreja é lugar de gente chata, que igreja é lugar de você ser carrancudo, que não, aqui nós somos sérios. Uma vez eu passei na frente de uma igreja que estava escrito assim, gente, na fachada da igreja, estava assim, ó, igreja tal, não vou falar o nome, tá? Visitante, seja bem-vindo, mas aqui o nosso compromisso é com Deus. Ó, dá vontade de entrar numa igreja dessa, né? Você fala assim, ele está quase dizendo assim, ó, você quer vir, vem, mas nós não queremos nem saber do que você quer aqui. O nosso compromisso, é claro que o nosso compromisso é com Deus, mas nós gostamos de festejar como Jesus fazia, como a Bíblia diz que eles faziam. Uma igreja que prevalece é uma igreja feliz, é uma igreja alegre, é uma igreja que festeja, é uma igreja que as pessoas querem participar. Isso significa, alegria também é fruto do Espírito. Diz lá em Gálatas 5 que um dos frutos do Espírito é alegria, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, alegria. Isso significa que uma pessoa que está cheia do Espírito, não é uma pessoa que solta raio pelo dedo, não é uma pessoa que, eu falo e as coisas acontecem. Uma pessoa que está cheia do Espírito é, entre outras coisas, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Segundo, é uma igreja que tinha amor. O texto fala que eles participavam das refeições com alegria e simplicidade de coração. A Bíblia fala que eles estavam reunidos todos os dias no templo e nas casas, e eles faziam isso com alegria, eles não eram obrigados. Não, vai ter que se reunir porque agora é a ordem da igreja, todo mundo tem que se reunir todo dia. Não, eles gostavam. E sabe o que eu acredito que significa se reunir todo dia aqui? É quando a gente faz assim na célula, domingo é dia de culto, te vejo lá, tudo bem. Quinta-feira é dia de célula, te vejo na célula, legal. E na terça, você vai fazer o quê? Na terça não tem nada não, vamos para o cinema? Vamos. Vamos chamar a célula para poder fazer um piquenique? Vamos. A gente vive fazendo coisa junto. Às vezes o pessoal se vê a semana inteira. Tem um parque lá perto que o pessoal gosta de ir lá fazer piquenique. A célula reúne, vai todo mundo para lá. Teve uma célula que foi todo mundo para a praia. Falou, vamos para a praia todo mundo, vamos reunir a nossa célula. Já pensou que alegria? Pastor, nossa célula que nós vamos fazer a próxima vai ser lá na praia. Lá, tá? Nós vamos reunir lá para poder fazer. Nós vamos viajar junto. Olha só que gostoso, né? Tem amor uns pelos outros, né? Amor é uma decisão de se dedicar ao próximo. Então a gente precisa decidir isso.
A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele tomou uma decisão: eu vou amar esse povo. Eles não são bonitinhos, cheirosinhos, eu estou com tanta vontade de amá-los. Não, eu decido amá-los, mesmo eles sendo pecadores. E é isso que nós temos que fazer. Eu vou decidir amar o meu próximo e vou decidir fazer isso. Terceiro, adoração. O texto diz aqui no versículo 47, louvando a Deus. Louvando a Deus, adorando a Deus. A igreja que prevalece é uma igreja que é uma igreja adoradora. É uma igreja que valoriza a adoração. Gostei demais de ver a adoração aqui. Gostei demais de olhar para o lado e ver mãos levantadas, ver gente com o olho fechado, ver o pessoal aqui naquele espírito de adoração, cantando músicas com letras de adoração. A igreja que prevalece é uma igreja que se preocupa com a adoração. É uma igreja que não canta apenas para poder, é um momento do culto. Não, é um momento em que a gente adora de verdade, que a gente faz isso de verdade. Adoração é uma decisão de honrar a Deus, e a igreja que prevalece tem que decidir fazer isso. E a igreja que prevalece tem como um valor também o aumento, tem como valor também o crescimento. Eu coloquei todos com A ali para poder ficar mais fácil de guardar. Alegria, amor, adoração e aumento. Aumento é multiplicação, é uma igreja que cresce. Eu não sei quem foi que inventou também, e diz assim, não, a gente não pode querer crescer, ou a gente não pode se preocupar com isso. A Bíblia dá o exemplo do agricultor, e fala assim, olha, um planta, o outro colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Mas quem planta e quem colhe não fica assim, não, eu vou plantar, vou semear, mas eu não espero colher nada. Ele espera o crescimento, ele anseia pelo crescimento. Eu tenho 3 filhos, e se alguém falasse para mim assim, imagina que os meus filhos crescem, um se converte e é uma bênção, canta lá no louvor, é líder de célula, mas os outros 2 usam droga, se afastaram dos caminhos de Deus, não quer saber do Senhor, e alguém vem e fala para mim assim, pastor, não fica preocupado não, sabe por quê? Porque você tem 2 filhos que estão perdidos, que vão para o inferno quando morrer, mas você tem um que é uma bênção de Deus, e o que importa não é quantidade, é qualidade. Você que é pai e mãe, ficaria feliz com um discurso desse? Claro que não, eu quero que os meus 3 filhos sejam salvos. E sabe o que a Bíblia diz? Que é a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como é que a gente pode não querer que a igreja cresça? Ou não, a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado com qualidade. A gente tem que estar preocupado sim, porque a Bíblia diz que ao nome de Cristo, todo joelho tem que se dobrar para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz, olha, e nisto é glorificado meu Pai, em que vocês dão muitos frutos. Como é que a gente vai glorificar a Deus? Quando a gente dá muito fruto. E o texto lá não fala quando a gente dá fruto não, fala quando a gente dá muito fruto. Então a gente tem que almejar mesmo o crescimento. Nós queremos ser uma igreja maior esse ano do que nós fomos no ano passado. Nós queremos ganhar mais pessoas para Cristo do que nós ganhamos no ano passado. Nós queremos batizar mais pessoas do que nós batizamos no ano passado. Nós queremos que mais joelhos se dobrem ao Senhor do que se dobraram no ano passado. Nós queremos ser uma igreja que prevalece. Nós queremos isso para as nossas vidas. Então, a igreja que prevalece é tudo isso e muito mais. Mas nós falamos apenas a respeito desse texto. Apenas a respeito desse texto. E o que eu pergunto para você de maneira individual agora, e não como igreja, é: você quer ser igreja que prevalece? Você quer fazer parte de uma igreja que prevalece? Você quer fazer parte de uma igreja que abençoa a sua cidade, abençoa a sua comunidade, de uma igreja que ganha pessoas para Jesus, de uma igreja que é alegre, de uma igreja que honra a Deus, de uma igreja onde as pessoas têm prazer em participar e convidar outras pessoas? Então tudo começa com o primeiro passo. Tudo começa com você dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, Pai. Se o Senhor quer fazer dessa igreja uma igreja que prevalece, então eu estou me colocando à disposição para ser usado pelo Senhor. Abaixa a sua cabeça, e eu quero que você nesse momento fale com Deus. Eu quero que você faça uma oração pessoal para Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor quer fazer isso com essa igreja, que esse pastor está falando aí, igual era a igreja de Atos, se o Senhor quer que essa igreja seja uma igreja que prevalece, e o Senhor está precisando de ferramentas, o Senhor está precisando de pessoas, o Senhor está precisando de servos, o Senhor está precisando de vasos para serem usados.
Então, Deus, eu estou aqui. Então, Pai, eu quero ser essa pessoa. Eu quero me colocar à disposição do pastor. Eu quero me colocar à disposição da liderança. Eu quero me colocar à disposição da minha célula. Eu quero fazer isso. Eu quero ser a igreja que prevalece. Fala para Deus, querido, mas acredite, Deus está escutando a sua oração. Deus sabe que você está se dispondo. E acredite, Deus vai responder. Deus vai chamar você. Deus vai incomodar você. Deus vai fazer isso. Deus vai pedir para você se levantar diante da sua célula, para você ser líder, para você abrir sua casa. Deus vai pedir para você começar o treinamento que é colocado à sua disposição. Deus vai pedir alguma coisa para você. E o que é que você vai responder? Para eu orar encerrando, agora que você orou, eu quero dar mais um passo de fé com você. Eu quero orar pela sua vida. E se você deseja se colocar à disposição de Deus, para dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte desse exército, eu quero fazer parte da igreja que prevalece. Então no seu lugar onde você está, você vai ficar de pé como um soldado que diz: eis-me aqui, eu estou pronto. Porque se você não consegue se levantar diante da igreja de Jesus, você não vai conseguir se levantar diante do mundo, não. Se você não tem coragem de se levantar diante da igreja de Jesus Cristo, então é claro que você não vai ter coragem de se levantar diante do mundo. Mas se você tem coragem, diz: aqui tem um soldado, aqui tem um guerreiro, aqui tem alguém que vai fazer parte de uma igreja que prevalece, em nome de Jesus. Então, querido, fica de pé onde você está e fala: Deus, eu estou aqui, Pai. Eu quero, Pai. Eu quero isso para a minha vida, Deus. Eu quero isso para a nossa igreja, Pai. Nós seremos igreja que prevalece. Nós somos e seremos muito mais, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos louvar o teu nome, Senhor, porque um dia o Senhor mandou o que o Senhor tinha de mais precioso para poder demonstrar o amor que o Senhor tem por nós. O Senhor mandou seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ser alcançados. E agora o Senhor quer nos usar para alcançar outros. O Senhor quer nos usar, ó Deus, para poder sermos cristãos contagiantes. O Senhor quer nos usar para sermos líderes, abrirmos as nossas casas, para sermos uma igreja alegre, uma igreja que atrai as pessoas. E ó Deus, existe um exército aqui de pé, dizendo que quer ser igreja que prevalece. Então, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, que o teu Santo Espírito venha sobre nós, ó Deus, que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos chame, que o Senhor nos mostre o que fazer, mas que o Senhor, ó Deus, possa transformar a tua igreja naquilo que o Senhor deseja que ela seja, Pai. Começa, Senhor, pelas nossas vidas, começa pela minha vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Em nome de Jesus. Vocês serão igreja que prevalece. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu tenho certeza que eu vou ouvir falar muito dessa igreja, em nome de Jesus. Amém?